Capítulo 5. Aparentemente, aquele jantar nunca teria fim. Tentei ignorar os olhares pouco amistosos de Miranda ao chegar o momento de o prato principal ser servido e a ausência da carne ficar bastante evidente. Assim como tentei evitar o homem ao meu lado. Ah, como tentei! Mas, da mesma maneira que eu estava resolvida a fingir que Leon não existia, ele parecia determinado a chamar minha atenção. A senhorita vai me contar o que pretendia fazer com aquele assado? Perguntou ele, cortando um pedaço do fazão em seu prato. Eu não tinha me decidido ainda. A luz das velas fazia suas mechas negras ganharem movimentos ondulantes. As chamas também lançavam luz sobre o papel de parede dourado, que acendia feito um sol, dando à sala reflexos acobreados, sobretudo nas duas cabeças ruivas do outro lado da mesa. Dimitri trocava algumas palavras com Suelen. Minha prima corava, abaixando o rosto, mas os cantos de sua boca rosada se voltavam para cima. Acho bastante surpreendente que tenha adotado um cachorro como aquele, comentou Leon. Eu me virei para ele de imediato. O que quer dizer com isso, capitão? Calmamente, meu interlocutor ergueu sua taça e sorveu metade do vinho. O anel em seu anular reluziu sob o flamejar das velas. Um sujeito fanfarrão, que explicou, um pequeno sorriso nos lábios. Particularmente, acho uma excelente escolha. Mas fiquei preocupado com o camarada. Também gosta de dar sermões sobre regras sociais para ele? Espiando minha madrasta na ponta da mesa, que ria de alguma coisa que o Sr. Nogueira havia dito, baixei a voz, me inclinando um pouquinho em sua direção. Pois saiba que Manteiga tem muita classe. É um bom amigo. Bastante leal. Ele pegou o assado, e foi muito errado, admito, mas Manteiga só queria cuidar de mim. Sua primeira atitude foi me procurar para entregar sua caça. E eu não dou sermões. Apenas explico a ele que algumas coisas são aceitáveis, outras não. Endireitei a coluna. O interessante é que ele compreende isso melhor que muitas pessoas. E por muitas pessoas a senhorita se refere a mim, é claro. Os cantinhos de seus olhos claros se enrugaram, divertidos. Sob aquela luz, as íris pálidas adquiriram um brilho quase incandescente. Desviando o olhar, brinquei com a comida em meu prato. Se os sapatos lhe cabem. Pela visão periférica, eu ouvi bufar. Não me espanta que tenha um cachorro como amigo, resmungou. Acho admirável que consiga passar 5 minutos ao lado de um ser humano sem que ele queira decorar os próprios miolos com uma bala. Descansei o talher para apanhar a taça de água. Eu não me oporia se o senhor quisesse tentar. Apenas sugiro que faça isso do lado de fora da casa. Minha madrasta não tolera sujeira. Beberiquei um gole. Então me voltei para ele. E, já que o senhor me acha intolerável, e eu tenho a mesma opinião a seu respeito, podemos fingir que não notamos a presença um do outro e passar o restante do jantar em um silêncio educado e seguro para ambos, não? Abruptamente sério, Leon se recostou na cadeira, escrutinando meu rosto. Cada traço dele. Ignorar sua presença estaria além dos meus limites, disse, em uma voz baixa e rouca. Minha respiração perdeu a cadência, e notei que a temperatura da sala se elevou. Suspeitei que ele tenha sentido a mudança também, pois girou no assento, subitamente interessado no pedaço de carne em seu prato. Soltei o ar em um trêmulo e longo suspiro, parte alívio, parte, bem, eu não tinha certeza. Sorvi mais um gole de água para aplacar a repentina secura na língua. Por que o senhor está fazendo isso? Me ouvi perguntar, pousando a taça na toalha de linho branca, que, graças à iluminação, adquiria um tom de creme. O corpete do meu vestido sofria a mesma alteração. Isso o quê? Rodopiou a faca entre os dedos. Por que se sentar ao meu lado e insistir em um diálogo, se eu o desagrado tanto? Como eu disse antes, pensei que a senhorita tivesse feito um convite. Abriu aquele sorriso insolente, mas havia algo mais sob a expressão sarcástica. Uma emoção que ele parecia tentar ocultar a todo custo. E, porcaria, conseguiu. Já expliquei que não fiz convite algum, capitão. Mesmo que tivesse feito, não seria mais inteligente ter fingido não compreender do que passar o restante da noite em minha detestável companhia? De súbito, ele se virou, o movimento resultando em uma suave brisa carregada com seu perfume. Uma mistura inebriante de mar, madeira e alecrim, que me deixou ligeiramente tonta. Não a acho detestável, sorta, Valentina. Raios. O homem pareceu sincero. Apenas para ter onde olhar, estendi o braço a fim de alcançar minha taça.
O problema foi que Leon teve a mesma ideia, e, como nossos cálices estavam lado a lado, o dorso de sua mão esbarrou na minha. Durou um átimo de segundo, mas, mesmo com as luvas, provocou um frisson violento que me sacudiu por dentro. Ele puxou a mão tão depressa que me perguntei se tinha sentido aquilo também e se estava tão assustado quanto eu acabará de ficar. Não acho sua companhia detestável, repetiu, um fogo lento derretendo o metal em seu olhar. Não é o que as suas palavras sempre sugerem. Porque tenho pouco poder sobre ela se você está por perto. Mal a frase deixou seus lábios, o capitão Navas apertou as pálpebras, como se não pretendesse dizer tanto. Tornei a encarar o arranjo parcialmente devorado, torcendo para que Leon não percebesse como minhas faces estavam vermelhas, ou, se notasse, que pensasse que era efeito do vinho, que eu não tinha provado ainda, mas mesmo assim, e não de suas palavras. Ou de sua intensidade ao pronunciá-las. Ou daquele olhar agora consumido pelas chamas, que fez tudo em mim ganhar vida. Sem compreender o que estava acontecendo comigo, decidi evitar até mesmo respirar na direção de Leon. E, é claro, não foi tão simples quanto imaginei. Era como se tudo nele me atraísse, sua voz, seus movimentos e até seu cheiro. Tentei me distrair observando Suelen, que a cada instante parecia mais envolvida na conversa de Dmitri. Não havia nada errado em um flerte inocente durante o jantar. Minha prima era linda, agradável e sorridente. Era natural que atraísse o interesse do sexo oposto. O que me incomodava era o cavalheiro que a fazia esconder o sorriso atrás do guardanapo. Um homem à procura de uma herdeira rica. E Suelen se enquadrava perfeitamente na categoria. Morango com creme, senhorita? Alguém perguntou. Girei o corpo depressa, e meu nariz ficou a poucos centímetros das taças de base curta equilibradas sobre a bandeja. Uma exuberância de vermelho e branco me encarou de volta. Como estava com o corpo todo de lado, pareceu natural que meu olhar encontrasse o de Leon. Ele sorriu. Não sei quanto a senhorita, mas eu vou querer, com toda a certeza. É a minha sobremesa favorita. Mencionei ainda há pouco, recorda-se? Vagamente. Meu rosto e pescoço esquentaram tanto que cogitei a ideia de mergulhar o guardanapo na taça de água e pressioná-lo nas bochechas enquanto éramos servidos. Fico feliz que a sobremesa o agrade, capitão, falou Miranda da ponta da mesa, se inclinando para a frente a fim de vê-lo melhor. O decote do vestido se movimentou um pouco, de modo que um dos seios quase saltou para dentro da taça de doce. Meu companheiro de jantar não percebeu nada disso, ocupado demais em provar os morangos envoltos em creme e gemendo de satisfação. Eu pensei que estava a salvo. Mas aquele era Leon Navas. Me agrada muito, Sr. Albuquerque, respondeu, erguendo a ponta do guardanapo enroscado em seu colarinho para limpar a boca. É a minha favorita. Mas confesso que estou um pouco desapontado com a apresentação. Não achou um pouco frustrante, sorta, Valentina? E me fitou por entre aqueles cílios negros, um ligeiro esgar no canto da boca. Tive 86% de certeza de que fiquei da cor da porcaria da fruta. E isso pareceu divertir Leon. Muito. Oh! Miranda tocou a base da garganta, onde uma gargantilha de rubi se aninhava. Não consigo pensar em muitas maneiras de apresentar essa sobremesa. Eu consigo pensar em algumas, contrapôs ele. Não, não consegue. Atalhei. Por favor, cale a boca, quase adicionei, temendo que ele mencionasse algo sobre pele nua de mulheres na presença da senhora Nogueira, uma das mais fervorosas beatas que eu já tinha conhecido na vida. Ora, Valentina, você conhece pouca coisa do mundo. Meu pai riu da outra ponta, subitamente interessado na conversa. Que outras maneiras conhece, capitão? Certa vez, em Marsella, provei esta mesma sobremesa, começou, e eu prendi o fôlego, com a adição de fogo. Fogo? O senhor Nogueira repetiu, descrente, 3 cadeiras distante. Sim. As chamas subiam das taças, lhe explicou Leon. O conhaque deu um sabor especial ao doce. É delicioso aos olhos e ao paladar. Eles chamam o processo de flamber. Soltei o ar com força. Ele ouviu e me deu uma piscadela. Eu me perguntei se alguém daria pela falta do que restava do arranjo de mesa se eu o enfiasse acidentalmente na garganta do capitão. Deus meu! Imagine só. Uma sobremesa em chamas. Miranda bateu palmas, animada. Deve ter sido muito excitante. Que outras iguarias o senhor encontrou em suas viagens? Tem que nos contar. Enquanto o capitão Navas narrava suas experiências gastronômicas, me surpreendi ao ouvi-lo pronunciar os nomes dos pratos franceses.
Sua dicção era quase tão perfeita quanto a da senhora Justine Deville, minha antiga tutora, nascida em Nice. Não devia ter me espantado tanto, afinal Leon era espanhol. Seu país fazia fronteira com a França. E com Portugal. Devia ser a razão pela qual ele parecia dominar tão bem ambas as línguas, já que mencionara mais cedo que negociava com toda a Europa. Foi com alívio que vi o jantar ser encerrado, os homens começaram a se retirar para a biblioteca a fim de fumar seus charutos, as damas foram à sala de visitas para um licor. O capitão Navas, no entanto, se demorou um pouco mais, de modo que só restamos nós dois à mesa. Bem, até que foi divertido. Ficou de pé, estendendo-me a mão. E ambos sobrevivemos, comentei, admirada, aceitando sua ajuda. Sabe, eu estava pensando a mesma coisa. Inacreditável, não é? Ficamos de frente um para o outro, e não estou certa se ele se deu conta de que seus dedos ainda envolviam os meus, da mesma maneira que não tinha ideia do motivo pelo qual eu não os puxava daquele casulo quente. Pensei que fosse arremessar o arranjo em minha cabeça quando mencionei os morangos, confessou, com uma careta engraçada. Fui poupado porque, rosas são as suas flores favoritas? Arriscou. Na verdade, eu prefiro frésias. E confesso que uma ideia semelhante me ocorreu. Mas manteiga já tinha destruído metade do arranjo. Suspirei. Não quis irritar minha madrasta ainda mais. Um sorriso esplêndido iluminou seu rosto. Diga a manteiga que eu agradeço pela ajuda indireta, então. Até mais tarde, sorta, Valentina. Lentamente, mantendo os olhos atrelados aos meus, Leon se curvou e resvalou os lábios no dorso de minha mão. O cetim fino que me cobria a pele não foi capaz de conter o calor do toque. Aquele frisson retornou, brotando no ponto onde sua boca me tocava, e viajou pelo meu corpo à velocidade de uma estrela cadente. Tentei respirar, mas as costelas comprimidas contra o espartilho não permitiram. Com uma curta mesura, ele deixou a sala, apressado, desaparecendo pela porta a fim de se juntar aos demais. Um pouco atabalhoada, demorei para perceber que eu deveria fazer o mesmo e fui cambaleando para o lado oposto. Minha mão pousou na maçaneta, mas, antes que eu tivesse chance de forçá-la para baixo, a porta se abriu. Dimitri passou por mim sem parecer me ver. Devia ter acompanhado Suelen até a sala de visitas. E isso me lembrou. Senhor Romanov, que bom encontrá-lo sozinho, fui dizendo. Ele se sobressaltou, procurando a origem da voz. Não pareceu muito satisfeito ao me encontrar, a julgar pelo franzir de senho. Fechei a porta antes de me aproximar dele. Espero que não se ofenda com minha franqueza, senhor, mas sabe que todos estão a par da sua situação. Aprumando a coluna, ele trincou o maxilar. E está preocupada com sua prima, completou, entendendo meu receio corretamente. Suelen é uma sonhadora. Procura um relacionamento baseado em afeto, não em conveniência. E o que a leva a crer que eu não tenho sentimentos por ela? O fato de nunca ter sequer reparado nela antes? Ouça, sorta, Valentina, e ele prosseguiu, inquieto. Lamento que minha fama me preceda. Eu estive envolvido com alguns assuntos dos quais não me orgulho, mas garanto que isso é parte do passado. Aprendi minha lição. Pressionou a mão na lateral da barriga, me deixando confusa. Se quer mesmo saber, eu me envergonho do que fiz e da situação na qual coloquei minha família. Mas um homem tem o direito de se arrepender de um mau passo, não tem? De tentar recomeçar a vida de maneira digna e honrada, talvez ao lado de uma boa moça, que o mantenha no rumo certo? Era mais fácil acreditar que dinheiro brotaria no jardim em meio às rosas. Porém a franqueza com que me contava tudo aquilo me desconcertou. O rapaz se aproveitou da minha hesitação para acrescentar, sei que não nos vimos nestes últimos meses, mas espero, agora que retomamos a amizade, poder mostrar à senhorita que sou um homem mudado. E, se me der algum tempo, vou provar ser merecedor da afeição de uma dama como a sorta, Suelen. Ele parecia bastante resoluto com relação à minha prima. Mas homem pode se livrar de vícios tão graves de uma hora para outra? E, o mais importante, eu poderia confiar minha prima inocente e idealista a ele? Ah, como eu gostaria que o correio fosse mais eficiente e eu pudesse obter todas essas respostas em poucos dias. Ainda não tinha recebido de Teodora a resposta à primeira carta que lhe enviará. Nem de Elisa. Se escrevesse a elas agora, provavelmente teria notícias a respeito da situação de Dimitri depois que ele e Suelen estivessem casados. Se é que as intenções dele eram mesmo honrosas. Não posso dizer que acredito no senhor, retruquei, encarando-o, mas também não vou ofendê-lo dizendo que duvido do que diz.
Espero realmente que se revele um homem merecedor de Suelen. E não será nada fácil, Sr. Romanov. Suelen é muito especial. Sua incerteza é mais do que posso pedir no momento. Abriu os braços. Como se tivéssemos encerrado um acordo, assentimos ao mesmo tempo e ele foi para a biblioteca. Eu queria ir até a sala e falar com Suelen, sondar seus sentimentos e expectativas. Talvez ela não estivesse levando aquele flerte a sério, e eu estivesse entendendo tudo errado. Não seria a primeira vez. Mas haveria gente demais por perto. Eu teria que esperar até que fossemos para a cama. Incapaz de esconder minha inquietação, achei melhor me refugiar no jardim até me acalmar. Escapoli pela porta lateral, cruzando os braços assim que a brisa fria da noite arrepiou minha pele. Contornei as roseiras já em botão que papai mandara plantar logo que nos mudamos. Miranda não reclamara, o que me surpreendeu. Em nossa antiga casa ela cuidava pessoalmente de sua vasta, e um tanto assustadora, coleção de flores exóticas. Aparentemente ela já se cansará da jardinagem. Nem bem me sentei no banco de madeira em frente às flores, o som de passos pesados me fez virar o pescoço. O Sr. Nogueira adentrou o jardim. Os ombros eretos, o queixo trincado, como se algo o incomodasse. Parou a 2 metros de distância, as mãos unidas atrás das costas, o olhar fixo em mim. Sr. Nogueira? Eu me levantei devagar. Está procurando alguém? Estava, mas acabo de encontrá-la. Ah? Ele ficou mudo feito às plantas que nos cercavam, então resolvi perguntar, posso fazer alguma coisa pelo senhor? Pode, sorta, Valentina. Pode, sim. Soltou uma pesada expiração. Pode aceitar minha mão e se casar comigo.